Oi meninas, tudo bem com vocês? Fiquei sumida uns dias, né? Mas hoje nós vamos compensar. Não em quantidade de tempo, tá? Porque eu sei que a vida de todas vocês é corrida, mas em qualidade daquilo que eu vou trazer. Meninas, hoje nós vamos falar sobre direito de imagem. E o direito de imagem, ele tem me chamado a atenção não só entre nós, mulheres, que muitas vezes vemos outras mulheres sendo expostas, né? Nós tivemos aí um caso de denúncia de abuso da Mariana Ferri, uma moça que denunciou um abuso contra o empresário, né? E quando foi a audiência dela, o advogado de defesa desse empresário conseguiu algumas fotos dessa moça e expôs ela no ridículo mesmo no tribunal. Eram fotos íntimas que ela tinha tirado, né? E essas fotos expuseram e ele foi considerado inocente. Bom, isso tudo trouxe para nós todas, tá? Não só para quem lida com processos, mas trouxe para todas nós uma certeza de que de fato o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? E que de fato nós não podemos expor, tá? Então eu quero falar aqui principalmente para as moças que seguem conosco nessa jornada linda de escola de mães. Não devemos expor nunca. Eu quero muito trazer um testemunho particular. Eu, fiquei casada há 20 anos, né? E aí nós rompemos. E mesmo casada, meninas, eu nunca permiti nenhuma foto da nossa intimidade, muito menos vídeo. E foi a decisão mais acertada que eu tive na minha vida. Porque quando tudo acabou, ele me acusou de infidelidade, né? E se ele tivesse esse acervo com ele, ele com certeza iria me causar mais prejuízos do que ele causou. Então, eu trago sempre esse testemunho quando eu vou falar de direito de imagem. Por quê? Porque nossa imagem, ela tem que ser preservada sempre. Sempre. A gente não pode negociar. Ai, mas é meu marido, vai ficar só entre nós, é um vídeo nosso. Não, não pode. Por quê? Primeiro, porque não é feito para isso o momento da intimidade do casal. E segundo, que pro direito, a partir do momento em que há a concessão da outra parte, a parte concorda com a filmagem, depois ela fica meio que refém disso. E aí, com a Mariana Ferri, vou voltar só um pouquinho para que vocês possam entender direitinho o que eu quero trazer. Com a Mariana Ferri chegou uma situação que, quando ela precisou provar uma situação de abuso, ele foi inocentado por ter essas imagens dela, né? E aí veio a lei Mariana Ferri, que foi agora em outubro, tá? Assinada pelo presidente, dizendo que a vítima de abuso não pode ser exposta como matéria de defesa. Então nós tivemos aí um avanço nesse sentido, tá, meninas? Mas um avanço para aquelas pessoas que já deixaram se levar e fizeram essas fotos. Mas o direito de imagem, ele é um direito que ele encontra o limite de fato naquilo que a gente precisa resguardar, que é a nossa imagem. Então, quando eu vou falar de direito de imagem, eu digo que é mais ou menos assim. A gente deve mostrar na rede social ou mesmo no chip do nosso celular a intimidade como se fosse a nossa casa. Então, quando você leva uma visita para a tua casa, uma pessoa que você, né, até pode até conviver e tudo, você não mostra todos os cômodos, os armários. De repente você tem um armário ali de roupa que tá bagunçado, um armário de cozinha que tá bagunçado. Você não vai mostrar tudo. Você vai mostrar aquilo que você vê que é o seu limite. E nós precisamos ter esse limite na nossa intimidade também, principalmente respeitando o nosso corpo. Por quê? Para que a gente não seja surpreendida por uma atitude como essa, desse caso que eu contei para vocês, e que acontece muito e muito.
Eu recebo no escritório mães acompanhando filhas que acabam expondo alguma coisa, né, pro namorado, mandando foto, e aí depois esse namorado termina e ele quer jogar em rede social. Eu recebo no escritório mulheres que rompem com o marido e que têm essas imagens também no celular do marido e aí entram em desespero. O que nós podemos fazer? Eu recebo pessoas passando por isso no escritório mais do que vocês possam imaginar. Por isso que quando eu venho e falo, vamos cuidar dos limites e que o nosso limite seja um respeito profundo por aquilo que é nosso e que tem que ficar reservado. Porque hoje o nosso direito de imagem ainda é falho. Quando eu vou acionar na justiça, eu preciso ter prova. Eu preciso ter prova que eu não concordei com aquilo. Eu preciso ter prova que espalhar a imagem de repente me causou dano. Mas pensem que às vezes a maior prova é aquilo que a gente está sentindo, é um arrependimento, é medo, e isso não dá para fazer prova. Então, o direito de imagem nosso é o nosso direito a dizer não. E eu venho tratando disso com respeito à nossa liberdade, com respeito ao nosso nome e hoje com respeito ao direito de imagem, para que a gente possa se preservar. E, claro, preservar as pessoas que a gente ama no sentido de poder conversar dessa maneira, com esses elementos que eu tô trazendo mesmo, de dizer, olha, não pode porque depois não adianta, não pode porque nós precisamos ter a nossa imagem guardada, nós precisamos ter respeito com aquilo que nós temos, que é o nosso próprio corpo. E isso entre nós, mulheres, já maduras, eu falo por mim, é mais fácil. Mas com as nossas filhas, com as nossas sobrinhas, a gente tem que ter muito argumento, porque talvez elas digam, ai, mas todo mundo faz. E aí nós precisamos dizer, não assim, você não é todo mundo, né? Que isso não vale. Mas nós precisamos dizer, todo mundo faz, mas todo mundo paga um preço por essa situação de fazer e se expor, tá? Então, meninas, eu sei que o conteúdo hoje ficou um pouquinho pesado, mas eu achei necessário trazermos justamente porque essa semana eu recebi 2 novos casos de problema com imagem novamente. E novamente eram 2 situações, como eu coloquei para vocês. Uma era uma moça menor de idade que a mãe minha cliente veio me procurar. Uma situação delicada. As imagens vazaram num grupo da escola, tá? E nem eram imagens tão assim, tá? Era da menina realmente só com sutiã, né? E calça e tal. E assim, mas já é o suficiente para todo mundo tirar o sarro, né? E uma outra situação que é de uma moça que de fato se separou do marido e eles tinham esse péssimo hábito de filmar algumas coisas. E o marido começou a fazer chantagem, querendo que ela abrisse mão de coisas, de coisas de bens deles, né, de direitos dela, para ele não expor essas imagens, tá? Tomemos cuidado. Sei que cada uma de nós tem cuidado com isso e se vigia, mas a gente, como eu disse, precisa ter elementos para poder argumentar com pessoas que a gente ama e que não quer que passem por isso, tá bem? Um beijo para vocês. Qualquer dúvida, qualquer colocação, fiquem à vontade no nosso grupo, pode colocar, eu tô aqui para responder, tá? E que vocês possam levar à frente esse conteúdo. Quem ainda não está inscrita no meu canal, se inscreva, por favor. É só clicar para se inscrever e clica também aí no sininho, tá? Para deixar com que todo vídeo que chegue possa chegar a vocês. E não esquece do curtir, porque daí o YouTube vai levar esse vídeo a mais pessoas e vai fazer com que mais pessoas se cuidem e não cometam esse erro. Um grande beijo!